Você deu comida? Meu Deus, meu filho. Vai lá pôr papá pra ele. Theo, eu estou dando aula. É só ir, Theo. Que pouco eles vão. Gente. Bom dia, Tainara. Bom dia, Leonardo. Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Só vocês dois que estão aí? Mas eu acho que não ficou muito claro. Porque na aula passada você falou que ia começar 10 para as 10. E no link tá falando que vai começar 10. É Então, porque talvez... eu expliquei pro Christian e falei para ele explicar no grupo. O Zoom, ele só me dá a opção de marcar reunião de meia e meia hora. Ou é 9h30 ou é 10. Então eu marquei 10, mas a gente pode entrar antes, entendeu? Entendi. Vou mandar uma mensagem aqui no grupo, então. Por favor. Theo, fica caladinho. Bom, já tem algumas pessoas chegando já. Bom dia, Larissa. Bom dia, Lorena. Bom dia, Tati. Tudo bem? Tudo com você? Pedi a Tainara para avisar no grupo para o povo aparecer, porque não apareceu muita gente. Bom dia. Oi, Ana, tudo bem? Olha, mas eu acho que o povo não é porque tá dormindo, não. É porque acho que tá esperando postar o link de novo hoje atualizado. Acho que não pegou o que você já tinha mandado Mas eu mandei ontem. Eu mandei ontem o link de hoje. Então, mas aí coloca-se, aí tem o seu link, tem o link da professora de estatística, daí depois teve do Arthur, e aí, assim, que foi da aula de ontem, aí o povo acho que não olha para frente, assim, para trás do que ficou. Mas tá bom também. A gente vai se adaptando. Tinha algum material para sua aula de hoje? Eu coloquei no Liceu. Até ontem eu tinha olhado, não tinha. Olha lá, Tainara, mostra de novo. Olha lá, a lerdeza. Não olhei. Até ontem, a hora que eu olhei, aí depois nós caminhamos lá, mas tá bom também. Se tá no Liceu, a gente pega daqui a pouco. E é simples também, são slides do que a gente vai conversar hoje. Não é um texto muito complexo, não, é um slide. Ótimo. Como é que foi a primeira semana de aula, gente? Usando esse novo sistema? Bom, professora, tem algumas questões novas lá no AVA, né? Uhum. Que a gente está tendo que se acostumar com o jeito novo. E aí tem algumas coisas que, por exemplo, eu não consegui abrir. A gente enxerga, mas não consegui abrir ainda. Eu não sei se não foi liberado ainda, não, né? Mas várias coisas a gente consegue pelo Liceu. Então, assim, a professora Giovana mesmo postou já uns questionários, mas a gente visualiza, mas não tem como responder para postar, entendi. Né? Então, sim, eu acho que a plataforma acho que ainda está se organizando. Sim. Porque acho que tem algumas coisas que ainda vão se ajeitando. Isso, exatamente. Então, acho que de acordo com o andado da carroça, é que as abóboras se ajeitam. Então, a gente acha que tem que esperar um pouquinho mesmo. Eu tenho a impressão que ela chamou nós de abóbora. Não, eu falo assim, de acordo com o andar da carroça, as abóboras se ajeitam ali, as coisas vão se organizando, não nós. A gente é a abóbora mesmo. Se você tinha dúvida, pois nós somos as abóboras. Menina, mas na história, a abóbora vira carruagem. Você não sabia, não?
Você faltou essa aula de literatura infantil? Queria ser a Cinderela. Eu também não Toda queria ser aula eu carruagem, aprendo. não. Toda aula eu aprendo um ditado novo com a Ana Cristina. Toda aula ela tem um novo, um inusitado. Tem. Isso é verdade. Aí, tá vendo que interessante? Se a gente não der leveza nesse momento, gente de Deus, a gente pira. Ira, verdade. Não, a gente pira a cabeça. O Leonardo falou aqui no chat que ele não pode falar comigo pelo áudio. Por isso que ele falou só bom dia aqui no chat, porque ele tá no trabalho. Tá perdoado seus pecados, Leonardo. Porque ele foi um dos primeiros a entrar e eu, bom dia! E nada. Agora que eu vi que ele respondeu. Agora já voltou, né? Assim, o horário para quem não estava trabalhando sábado, agora já pode. Voltou, né? O horário de sábado. Voltou. O Foi sábado liberado, tá funcionando, normal. Uhum. E aí, como é que faz, professora, com os alunos que trabalham? E quando a aula é presencial? Ah, você vê o rolo que é com o meu patrão toda vez. Quando Eu vocês trabalho fizeram durante a mais? semana. Para repor, né, Tainara? Aham, porque tem que dar as 44 horas, né? Aí eu não tiro hora de almoço para poder pagar as horas do sábado. É o único jeito. Ana Cristina, quando vocês fazem o contrato de matrícula, quem é do noturno sabe, está escrito lá a quantidade de horas que o curso tem, porque quem estuda de manhã estuda de 7h10 a 12h40. Se a gente for fazer o cálculo para a turma da noite, que é de 7 às 10h40, fica faltando 2 horas por dia, né? Então, para compensar essas horas que ficam faltando, tem que ter aula no sábado. Então, quando vocês fazem o contrato de matrícula, que talvez não é todo mundo que lê antes de assinar. Quem é que lê aquele tanto de linha, aquele tanto de trem? Tá escrito O lá. povo da secretaria mesmo fica lá com a cara assim, que eles querem agilizar o processo. Tinha que ser informado, porque quem estuda à noite tem todos os cursos, não é só psicologia, não. Quem estuda à noite tem aula sábado. Tá bom também, né? E olha só, curso tecnológico, eu já dei aula nos cursos tecnológicos. Olha só que bonitinho, legal demais. Eu dava aula sábado à tarde. O meu filho, quando começou aí no Centro de Línguas, ele dava aula sábado de manhã e sábado à tarde, até 5h30 da tarde. 5 horas, 5h30 da tarde. É isso mesmo. Agora que ele passou para o NAI que parou, mas enquanto estava lá... Roberto, bom dia. Você deu bom dia para mim, bom dia para você, Roberto. Leonardo disse que quando tem aula presencial, ele faz o mesmo esquema da Tainara, ele tem que compensar as aulas durante a semana. O Christian conseguiu acordar, tá chegando aqui agora. Toda vez a gente brinca, quando eu mando o link para ele, ele fala, ai meu Deus, Deus ajuda que eu consigo acordar. Oi, Christian, você conseguiu acordar? Obrigada. Bom dia. Bom dia. Eu ainda tô na luta. A voz de travesseiro. Ele disse, eu ainda tô na luta. Eu acho bom demais a sinceridade. Ele não liga a câmera porque ele tá dormindo, ele tá fingindo só. Não, pelo menos ele ligou o computador, pelo menos. Eu nunca liguei a câmera. Pessoal, bom dia. Nós já temos 17 participantes, nós já temos quase 10 minutos de live. E uma das reclamações, eu não sei que turma que foi, eu acredito que não foi essa não, porque essa turma é um xodózinho para mim. Mas quando começou o semestre, a gente teve uma reunião, né, com a coordenação, para eles passarem para nós as queixas dos alunos em relação a cada professor. E uma queixa de alguma turma falou que eu fico 15 minutos só esperando o povo entrar, enrolando e não dou aula. Aí eu falei, oh meu Deus, a gente espera para poder ajudar e ainda recebe reclamação. Então hoje eu esperei até demais, conversei bastante, mas sabe o que é? É porque eu queria dar a seguinte orientação, nós não vamos aguardar tanto assim mais nas outras aulas. Eu estava explicando para a Tainara, no início, porque estava só ela,
e o Leonardo, é o seguinte, gente, o Zoom, ele me dá a opção de meia e meia hora. Ou eu coloco a aula 9h30, ou 10 horas, ou 10h30. Lá no link do Zoom, não tem como eu escrever que a aula vai ser 15 para as 10, 10 para as 10. Eu não tenho essa opção. Então, todos os sábados, a nossa aula começa 10 para as 10, 9h50. Só que o link vai estar escrito 10 horas. Não tem problema a gente querer entrar antes, ele aceita. Só que não tem como eu escrever no link o número da aula certinho. Tá ok? Então, a partir da semana que vem, entrou 10 para as 10 e a gente começa. E agora já está todo mundo ciente disso, certo? Quando eu perguntei para vocês como estão as aulas durante a semana, que a Ana Cristina me respondeu que o Ava ainda está se adaptando, está se ajeitando, a carroça vai andar e as abóboras vão se ajeitar. Na verdade, eu queria também saber de vocês se vocês estão... O que vocês estão achando do sistema, da metodologia, da nova... Não chama metodologia, chama modelagem. Da nova modelagem de aula. Eu, particularmente, como professora, estou achando muito interessante, apesar de muito trabalhoso, é muito interessante para o aluno ele ter a condição de ter acesso ao material previamente. Então, essa questão da pré-aula, aula e pós-aula. Vocês estão achando que vai ser um bom modelo? Eu acho que sim. Eu também acredito que se funcionar mesmo como manda na cartilha, tem tudo para dar certo, porque a gente precisa de um tempo realmente para poder ler o conteúdo e ter uma aula produtiva e um tempo também para poder responder as atividades, né? Porque semestre passado foi muita atividade acumulada, muita. Então, se funcionar, realmente abrir atividade depois da aula e antes da aula a gente ter o material para estudar, eu acredito que tem tudo para dar certo. Ok. A Júlia ainda Agora, está tentando entender. Uma questão que eu acho que a gente precisa verificar é assim, por exemplo, você começa a sua aula às 10, mas seu horário é a partir das 8, não é isso? Sim. Então, das 8 até as 10h50. Isso. Aí o que acontece? Nesse horário que seria o destinado à sua aula, eu teria acesso ao material para dar uma lida, para verificar e tal e coisa. Né? Agora, nós temos, por exemplo, professor, a aula começa às 7, ele começa a aula às 7. Então, mas e aí ele tem aula? Aí, nesse caso, a gente teria que ter acesso ao material da aula antes. Mas não é tá assim, sendo postado antes? Tipo assim, um dia antes. Não? Tipo assim, porque o que a gente vê, por exemplo, tem gente que muita gente está trabalhando. Então, ou a gente teria que a aula ser mais tarde, para no horário da aula a gente poder dar uma lida, é um aspecto. E o outro aspecto seria assim, se o professor começa, né, na aula, a gente teria que ter pelo menos sei lá, uma semana ou um prazo um pouco maior para a gente poder ler os textos. O professor Fernando, ele está fazendo assim, ele já postou o texto que é da próxima semana para a gente ler. Então, a gente pode ler no final de semana, a gente tem um prazo. Agora, a gente teve professor que a aula era amanhã, o professor postou o texto hoje. E começou a live no horário que era o horário da aula, né? E aí a gente não tinha tido acesso ao conteúdo para ler. Então, assim... isso vocês podem... Eu falei que eu acho que é uma questão de ajuste. Isso, Ana Cristina, vocês podem conversar, dialogar com cada professor. O seu está travando o seu som. Isso, seu som deu uma bagunçada, uma travada. Porque eu acho assim, o professor, ele posta o texto, mas o aluno também tem que ter o tempo hábil para poder fazer essa leitura. Se é uma leitura, ou se é um questionário, se é uma pesquisa, se é um filme para assistir. Isso, qualquer coisa. Então, assim,
aquilo que seria o motivador da pré-aula, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisaria do tempo para ter o acesso. Aí, o que vocês devem fazer? Você está até de crachá. Tem que usar. Até tem que pôr o crachá? Olha, tem. Que bacana. Então, assim, essas questões que eu acho que de acordo com o andar da carroça, que essa bola para você ajeitar, entendeu? Porque aí, tanto o aluno tem que se adaptar, o professor também. Exato. Aí sabe qual é a orientação que eu dou para vocês? Vocês têm que dialogar com cada professor. Sim. Professor, qual que é seu horário de pré-aula? Porque se o senhor está dando o texto 5 minutos, meia hora antes da aula para a gente ler e começa a aula no horário, não dá tempo da gente ler. Então, vocês têm direito. A modelagem nova está aí, é orientação da Pró-Reitoria. Se tiver algum professor que ainda não se encaixou, porque os professores também estão tendo dificuldade, eu postei o texto de vocês ontem à noite. Eu queria ter postado antes, mas é porque eu tenho 8 disciplinas. Só de ficar criando os links de todas essas lives e postando com antecedência para vocês já é complicado. Nós temos um trabalho, eu tenho sentido que eu estou trabalhando em dobro, mas não tem problema não. Tudo para dar certo. Oi, Lorena. Se você já tem o material das próximas aulas pronto, se você puder postar tudo de uma vez, sim, só com a data de cada prova, aí facilita muito, porque foi isso que o Fernando fez. Ele postou o material, todas as referências dos textos, tudo que ele já tinha para frente. Isso, assim que eu terminar o plano de ensino, porque eu ainda não terminei o plano de ensino de vocês. O plano de ensino, ele tá bem detalhado, ele é muito trabalhoso de fazer. Por isso que eu não terminei ainda. A hora que o plano de ensino ficar pronto, tá lá escrito em cada aula qual que é o texto que vai ser utilizado em cada aula. Sabe? Então, se tiver na minha biblioteca, vai estar na minha biblioteca. Se for um videozinho no YouTube, já vai estar o link do YouTube. No plano de ensino já vai conter todas essas informações. Eu preciso terminar os planos de ensino essa semana, esse fim de semana. Para a próxima semana já está tudo postado. Então, assim que o plano de ensino for postado, vocês vão ter acesso a todo o material que vai ser utilizado durante o semestre inteiro. Ah, não, assim fica muito bom, fica mais fácil. Tá, eu queria falar outra coisa aqui. Fala. Se você puder, assim, levar em algumas reuniões essa informação, porque a plataforma Minha Biblioteca, ela não funciona, nossa, ela é horrível. Não consigo acessar. Eu já mudei o servidor, eu já mudei de computador, peguei o computador do meu namorado, tentei entrar com o meu login de aluno. A plataforma, ela cai toda hora. Às vezes, quando eu vou pesquisar o nome do livro, aí trava, eu não consigo escrever, aí ela cai e fica tudo branco. Às vezes eu consigo pesquisar, na hora de clicar no livro para ele abrir, para eu ler, ele não abre. Tem um texto da Mária que na segunda-feira, eu passo a semana inteira tentando abrir esse texto da Mária para ler, e eu não consegui, também não achei ele na internet em PDF. Eu liguei lá para reclamar, mas acho que só a minha reclamação não vai surtir tanto efeito. Eu vou levar, assim, a sua queixa. Eu posso falar com a Adriele, pode ficar tranquila, eu vou conversar com ela. Obrigada. Tá? Por nada. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês agora, dos slides que eu tenho para a gente conversar hoje. Como eu disse para vocês, esse semestre a gente vai falar sobre ética. Semana passada nós demos uma introdução ao tema ética, falamos da história, né, de onde surgiu essa ideia de falar sobre ética. E hoje nós vamos afunilar um pouquinho esse tema e trazer a ética para a questão da ética profissional. Então, hoje o texto, ou os slides que a gente vai conversar, vão abordar essa questão da ética profissional. E ética profissional em todos os âmbitos. A gente ainda vai falar assim de uma profissão macro, ainda não especificamente a psicologia, né? A ética, nós já vimos na aula passada a definição de ética, e aqui eu trouxe novamente para a gente recordar, que são os valores
que conduzem o comportamento dentro da sociedade, o comportamento das pessoas dentro da sociedade. Então, a ética, ela deve ser comum a todas as pessoas. E aí, se a gente for trazer para o mundo do trabalho, né? E esse trabalho, eu diria que seria qualquer ambiente de trabalho. Desde um trabalho que exija um alto nível de confiança, como, por exemplo, quem trabalha com dinheiro de um comércio, o dinheiro de uma empresa, né? Quem trabalha num departamento financeiro, numa tesouraria, num caixa, até um trabalho de jardinagem, de manutenção, de servir um café. Qualquer tipo de trabalho dentro de uma empresa exige ética. E o que seria a ética profissional, então? A ética dentro de uma organização. A gente tem que pensar que cada empresa, que cada organização tem os seus valores, tem as suas regras, para poder conseguir desenvolver bem o seu trabalho e alcançar os resultados para que se propõe. Então, se cada organização segue as suas regras, a ética da organização seria você, como trabalhador, como empregado, como colaborador daquela empresa, seguir essas regras daquela empresa. Eu sempre digo que é muito importante quando a gente vai trabalhar em algum lugar que a gente nunca trabalhou, perguntar como é que funciona, quem que é o cacique, para quem que eu tenho que bater continência, né? Com qual chefe que é mais cri-cri, que a gente tem que tomar mais cuidado, e quem é mais antigo de casa nos dá as orientações, fala, não, ó, chefe fulano de tal, senta com a gente, toma cafezinho com a gente na hora do intervalo, ele tranquilo, muito de boa. Chefe fulano de tal já não gosta que nem conversa com ele. Só conversa com ele se ele conversar com você primeiro. E assim por diante. Então, a gente precisa conhecer o ambiente que a gente vai trabalhar para não quebrar as regras daquele ambiente. E eu falei de regras bem pessoais, né? Porque a gente tem que se adaptar aos tipos de chefe. Mas e regras mais gerais? Como, por exemplo, existem instituições que são, como que fala? Eu esqueci o nome aqui agora. Instituições que têm orientação religiosa, né? Como é o caso da Unievangélica. A Unievangélica é uma faculdade, é um centro universitário que tem como orientação uma religião. Não significa que para trabalhar lá tem que ser evangélico. Não, temos funcionários, professores de outras religiões também. Mas na medida do possível, o que se orienta? Não pode se ferir os princípios cristãos. Se eu ferir um princípio cristão, eu vou estar ferindo a ética da empresa onde eu trabalho. Entenderam como que funciona? Então, assim, eu não preciso mudar de religião, eu não preciso fingir que eu vou numa igreja para poder começar a trabalhar lá, ou mesmo eu não preciso me converter àquela religião para trabalhar lá, mas eu preciso seguir os princípios cristãos, que são a missão e o valor principal, a visão principal da instituição. Então, ética profissional é um conjunto de atitudes e valores, também, assim como a ética geral, só que agora esses conjuntos de atitudes e valores eu vou aplicar no meu ambiente de trabalho. Então, é fundamental que qualquer pessoa que trabalhe em qualquer lugar tente seguir essas regras da melhor maneira possível. E é interessante que quanto mais ético eu sou pessoalmente, menos dificuldade eu vou ter de me adaptar em qualquer empresa que eu trabalhar. Outros conceitos, né, de ética profissional que outros autores trazem, não preciso de vocês decorarem todos, de vocês memorizarem cada tipo de conceito, mas eu trouxe outros tipos de conceito que outros autores citam para a gente discutir também.
Ética profissional pode ser um conjunto de práticas que determina o exercício de uma profissão, como, por exemplo, o psicólogo. Existe um código que vai que vai prever qual é o comportamento correto em cada circunstância. Refere-se, portanto, às responsabilidades individuais dentro da profissão. Então, nas próximas aulas, em alguma delas, nós vamos trabalhar especificamente o código de ética do psicólogo, para não existir nenhuma dúvida a respeito de qualquer comportamento padrão que se espera do psicólogo dentro do exercício da sua profissão. O que está acontecendo? Ela está presa? Por que ela está latindo? A tendência do ser humano, geralmente, é defender o seu interesse individual, antes de pensar no coletivo. Só que a gente tem que pensar que quando a gente fala de regra de conduta, quando a gente fala código de ética, nós estamos falando de normas que defendem a profissão, alguns conceitos de uma profissão que são individuais, mas ao mesmo tempo são coletivas. Deixa eu exemplificar para ver se fica mais claro o que eu quero dizer. O psicólogo, ele é um indivíduo e ele trabalha sozinho dentro de um ambiente de trabalho. Então, ele é um indivíduo. Só que o código de ética do psicólogo, ele é coletivo à medida que ele abrange todos os psicólogos. Em qualquer lugar que ele esteja, esse código de ética está abrangendo aquele comportamento. E a gente tem que pensar, gente, que o código de ética, ele não é uma chatice. Ele não é regrinha. Ai, meu Deus, que saco. É norma, é lei, é regra. Não. Ele existe para nos proteger. A lei, às vezes, exige para cercear comportamentos, mas, ao mesmo tempo, a lei nos protege. Porque limite também é proteção. Então, devemos sempre nos atentar à possibilidade de pensar que, seguindo o código de ética, eu estou me protegendo de um mal maior. Faltas oriundas do individualismo. Quando um indivíduo pensa sozinho e ele pensa que ele vai trabalhar do jeito dele, ele não quer trabalhar seguindo as regras de um coletivo, de uma regra geral, de uma classe, como, por exemplo, psicólogo, né? Então, quais seriam as possibilidades de faltas? Quais seriam as possibilidades de erros a ser cometidos? Nós temos aqui alguns exemplos que podem ocorrer em várias áreas de trabalho, não só na psicologia, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, é aqui mesmo que eu tenho que falar sobre elas. Eu pensei que ia ter destrinchado ali na frente. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário quiser me interromper para fazer, pode, tá? Eu só não estou vendo o chat agora porque eu estou com a câmera diminuída. Se alguém falar, e vocês que eu estou vendo aqui na câmera puder me dizer, fica melhor para mim. Tá? Às vezes alguém não está funcionando o microfone e fala no chat, aí vocês dão uma olhadinha e me falam. Preços a única coisa que tem lá no chat é acho que foi o Pedro que colocou que o local é confessional. Isso, obrigada pela ajuda. Tá? Uma das faltas, né, que a gente pode pensar que seria trabalhar de maneira individualista e quebrar as regras de um código de ética. Preço aviltante. Não existe uma tabela. Na área da psicologia, não existe uma tabela dizendo qual que é o preço de uma sessão, qual que é o preço de uma consulta, qual que é o preço de uma avaliação psicológica, qual que é o preço para fazer um laudo,
um teste vocacional ou orientação profissional, não existe uma tabela. Existem algumas profissões que têm uma tabela a seguir o valor, né? Mas o psicólogo não tem essa tabela. Mas a gente sabe que existe um certo preço comum, né? Que seria cobrar um preço aviltante. Seria pensar que meu trabalho é tão maravilhoso e tão melhor do que o dos meus colegas, e isso que é antiético, essa soberba toda, né? Que eu vou cobrar acima de qualquer um. O que seria cobrar acima de qualquer um? Outro dia me falaram que o preço de um nutricionista, a consulta de um nutricionista bambambam em tal lugar, tá R$ 800. Eu ri. Vai ficar lá, pode ser o melhor do mundo, mas eu não vou pagar um preço desse, né? Nós sabemos que existem preços médios de uma consulta, médica inclusive, R$ 300, R$ 400, alguns médicos R$ 200. A gente sabe que alguns profissionais fazem o que a gente chama de preço social, e dá um desconto e faz um preço mais acessível para as pessoas que não têm condições de pagar um valor mais alto. Então, esse preço aviltante dá uma cara de que a pessoa quer dizer que ela é melhor do que os outros. É por isso que bem aí de fora está escrito propaganda enganosa. Eu posso cair nesse erro de propaganda enganosa, e isso é crime. Posso, inclusive, pagar um processo depois de propaganda enganosa. Então, não existe o crime de preço aviltante, mas existe o crime de propaganda enganosa. Então, eu vou cobrar R$ 800, nossa, para um nutricionista, cobrar R$ 800 tem que ser o milagre acontecer no corpo da pessoa que vai seguir a dieta dele, para depois essa pessoa não ficar irritada, revoltada e não processá-lo, porque não conseguiu alcançar o objetivo dela com aquela restrição alimentar, né? Com aquela orientação alimentar. Então, Tem ficou que claro? já vir os lanches da dieta junto. O que é, Tainara? Tem que já vir os lanches da dieta tudo já, do mês, credo. E os exames, né? Porque assim, R$ 800 você paga na consulta e pede aquela batelada de exame de sangue, de exame de não sei o que, de hormônio. É mais uns R$ 1.000 só de laboratório para depois começar. É um absurdo. E eu não estou indo em Goiânia, não. Esse preço é de um colega de Anápolis, né? Então a gente fica pensando, caramba, ele deve estar se achando, né? Essa coisa Isso em Anápolis, imagina em São Paulo. Oi? Se isso em Anápolis, imagina em São Paulo. Não, pois é, Christian. Na verdade, eu acho que R$ 800 seria em São Paulo, mas esse cara deve estar achando que ele mora em São Paulo, né? Pois é, o povo custa pagar 200. Porque com um valor desse numa consulta é meio complicado. Bom, prosseguindo, outra falta que pode ser cometida por um profissional seria o processo caberia como que a quebra de sigilo. Mas no caso, a falta é uma calúnia, uma difamação. Na área da psicologia, nós sabemos que existe como regra dentro do nosso código de ética o sigilo. Na área da psicologia e em outras áreas também. Mas em outras áreas isso não é, em outras profissões isso não é bem claro, bem explícito. A gente sabe que de forma geral, ética, de uma maneira geral, a gente conta o conto, mas não conta o milagre, mas não conta o santo. Não é assim que a gente fala? Eu posso dar um exemplo em sala de aula, como eu sempre faço com vocês. Eu tenho um paciente, acontece isso, isso, isso. Eu não estou falando quem é. Então, eu posso dizer, contar a história, porque eu não estou quebrando meu sigilo. Infelizmente, existem alguns profissionais que contam, que distribuem informações a respeito dos seus processos. Se for um psicólogo, coitado, ele vai perder o direito de exercer a sua profissão, porque quebra de sigilo é uma falha muito grave.
Mas em outras Professora? profissões, vamos pensar na professora. Uma professora falar de um aluno, oi, alguém me chamou? Eu? Oi, Dayana, Bom dia. bom Professor, dia. eu tenho uma pergunta. É questão dessa fala, né? De contar alguma coisa. Aham. Igual, por exemplo, eu tô num caso, né? Que o meu marido ficou sabendo que tem uma pessoa que está assediando aluno. E até aí eu fico assim, a gente pode falar, ou é melhor não falar nada, deixa pra lá, sabe? Ah, não, porque já saiu da Uni e não sei o quê. E aí fica assim esse negócio, a gente conta, não fala, comenta, ou não pode falar, ou deixa pra lá. Dayana, geralmente, quando é um caso de assédio, é a própria pessoa que está sendo assediada, ou a família, ou alguém próximo a ela, que deve fazer a denúncia. Porque se o seu marido ficou sabendo e contou para você de uma pessoa que soube que o outro foi assediado, isso vira calúnia e difamação. Você pode acabar respondendo por um processo de calúnia, porque vira um disse que me disse. Entendeu? Você não é Mesmo sendo a pessoa que foi assediada, que falou? mesmo. Vocês têm que orientar a pessoa assediada a fazer um processo contra esse professor. Hum. Bom, eu imaginei, né? Eu falei pra ele assim, mas eu falei assim, não, eu vou procurar saber direito, porque a gente fica em dúvida, né? Porque é uma situação chata, É um né? aluno maior de idade ou menor de idade? Não, maior de idade. Só porque já E- formou, só porque ela passou uma situação ruim, né? Aí ela relatou pro meu marido, que a gente é amiga e tal, e ela relatou. E aí eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, eu É não ela. sei, mas É ela é quem ela. tem que fazer a denúncia. Vocês devem orientá-la, porque é ela quem é a vítima. Você nem parente dela é. Vocês não podem tomar as dores dela e fazer uma denúncia. Se ela fosse menor de idade, sim, qualquer pessoa pode denunciar um abuso contra menor de idade. Qualquer pessoa, vizinho, parente ou não, professora, quando é menor de idade, qualquer pessoa pode denunciar. Mas uma pessoa maior de idade é um pouco mais complicado, tá bom? Então, olha só, o que eu estava falando que para o psicólogo seria já de cara um crime, quebrar o sigilo e contar o que ele ouviu dentro do consultório já seria um crime. Mas, por exemplo, um professor. Eu sou uma professora, aí um aluno meu comete uma gafe, fala alguma coisa que não tem nada a ver na sala de aula, todo mundo riu. Aí eu vou ficar contando essa historinha em outros ambientes, na sala dos professores, na minha casa, em outra sala de aula. Isso também é antiético, não é, gente? Ainda mais se eu contar o nome e falar, nossa, lá no quarto período tem um menino lá, vocês precisam ver a rata que ele deu tal dia. A gente estava falando de A e ele citou Y na hora da aula. Todo mundo riu, ele riu também, então não tem nada a ver eu falar não, porque ele riu. Gente, essa pessoa, o nome dela está sendo dito na ausência dela, em outro ambiente, ele não tem como se defender, isso é calúnia. Isso, e se for, aliás, isso é difamação. Calúnia é quando eu invento alguma coisa que não existe. Difamação é quando a pessoa realmente cometeu um erro, mas eu não tenho o direito de ficar espalhando por aí o erro que ele cometeu, certo? Então, não é só dentro da psicologia que existe uma falta relacionada à quebra de sigilo. Em outras áreas também a gente tem que prestar atenção, que isso é muito sério. Eu já vi em algumas escolas, em algumas faculdades. Pessoal, nós estamos correndo os últimos minutos desse link. Assim que cair, vocês voltem imediatamente no mesmo link, tá? Nós vamos seguir no mesmo link. O que eu acho feio é todo mundo reunir na sala dos professores e ficar falando nomes.
Ah, porque o fulano fez isso. Ah, mas o fulano já foi professor dele. Nossa, terrível. Isso aqui. Gente, isso é muito errado. Se tiver uma pessoa de fora, se for só os professores no conselho de classe, ok. Mas se tiver ali uma pessoa de fora da escola, fica com uma percepção muito negativa daquele grupo de pessoas, né? De estar falando mal, de estar quebrando o sigilo de profissão que ele deveria ter com aquela pessoa, com aquele aluno, no caso. Vou calar a boca porque vai me cortar em alguns segundos.